Boa noite, queridos filhos. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Padre Wagner. E essa semana nós temos uma presença muito ilustre do Padre Edmar Araújo de Souza, pároco da paróquia Nossa Senhora da Guia, daqui de Alvorada do Norte, nossa vizinha. Moramos em Buritinópolis e muito próximo, né, Padre, as duas cidades. Seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo ao canal da Capela São Francisco Xavier. Muito obrigado, Padre Wagner. Muito obrigado aos irmãos que acompanham este canal. Como o Padre Wagner disse, eu sou o Padre Edmar, pároco da paróquia Nossa Senhora da Guia, aqui em Alvorada do Norte. É a minha primeira paróquia com o título de Nossa Senhora, né? Então, já passei por outras paróquias, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Tenho 41 anos de idade. Jovem, né? Bem jovem. No dia 12 de dezembro eu vou fazer 11 anos de vida sacerdotal. Que graça. E é com muita alegria que hoje nos encontramos para partilhar sobre a minha vocação e também responder algumas perguntas que o Padre Wagner hoje nos propõe para responder. Muito bem, e eu gostaria de acolher aos paroquianos dele, da paróquia Nossa Senhora da Guia de Alvorada, que certamente estão nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos. Você que quer fazer alguma pergunta para o Padre Edmar, você pode escrevê-la aqui no nosso chat. Nós temos as nossas agentes da PASCOM que estão acompanhando o nosso chat. Se não for respondido neste programa, semana que vem, certamente o Padre vai responder, a gente vai atrás e trazemos a resposta da sua pergunta, tá bom? Padre, e a gente não poderia começar o nosso programa com outra pergunta a não ser como surgiu a vocação do Senhor? Como surgiu a vocação, né, do Padre Edmar? Ontem eu respondia essa mesma pergunta na página do Instagram da nossa diocese, da Pastoral Vocacional, né? Minha vocação nasceu ainda criança, com aqueles costumes que o povo do interior tem, né, de ir para as rezas, né? Mas quem tem uma grande participação, e eu devo muito a ela, que hoje já está no céu, a minha avó, mãe do meu pai, que me levava para as rezas que tinha, né? Me lembro que no dia 13, né, de dezembro tinha reza de Santa Luzia, lá no nosso povoado, onde a gente morava. Não tinha missa, a missa era debaixo de uma árvore, a catequese era debaixo de uma árvore. Fui catequizado inicialmente por freiras, né? E até na minha primeira comunhão também foram freiras. E a minha vocação nasceu aí, né? Desde pequeno, ir nas rezas, reza para chover, né? Novena de Natal, acompanhava pelo rádio, né, as missas lá no santuário. Então, para quem não sabe, eu sou de Bom Jesus da Lapa, lá tem um grande santuário dedicado ao Senhor Bom Jesus da Lapa, né, ao Senhor Bom Jesus, e tem também uma gruta da Nossa Senhora da Soledade. Então tinha as festas que acontecem aos anos e eu ficava ouvindo pelo rádio, né? Tinha um padre, na época, eu acho que ele já até faleceu, chamado Padre Tadeu. E ele era muito famoso na região, mas se falava muito dele, era um homem muito generoso, né? Então, desde lotes para as pessoas morarem, né? Ele tinha uma fazenda que era da igreja, ele dividiu em lotes para o povo morar. Então, eu ficava ouvindo isso dele, ouvindo ele falar no rádio, e aquilo ali me alimentava, né? Me dava aquele desejo de ser como ele, ser padre, né? E assim na escola, quando perguntava, quando que vai ser, quando crescer, eu sempre dizia que eu ia ser padre, né? Ia ser padre, e assim foi. Chegou um tempo, por volta dos 9 anos de idade, minha família foi morar em Brasília, né? Então, meu avô estava muito doente, que é pai da minha mãe, eles são meio goiano, meio candango e tal. E aí nós viemos para estar com ele, para passar uns tempos, e ficamos
Moramos em Sobradinho, depois na Fecalco do 18. Perdi contato com a igreja, né? Para mim era muito novo, cidade grande, muita gente, ruas grandes, então não sabia onde era a igreja. Fiquei afastado da igreja até mais ou menos 15, 16 anos. Foi quando eu mudei para Brasília, né? Então, nossa família não tinha como morar na cidade grande. Para Brasília era muito caro as coisas, então nós fomos morar em Brasília. Foi onde lá eu conheci a paróquia Divino Espírito Santo. Mas isso não foi assim em seguida, período de uns 2 anos ou 3 anos. Fui para um grupo de jovens, onde eu cresci muito nesse grupo de jovens que chamavam Jucaf. Hoje os jovens que eram daquele grupo, uma se tornou religiosa, eu sacerdote, os outros casados são bem casados, né? E ele tinha uma espiritualidade assim muito vicentina, esse grupo de jovem. Né? A gente limpava lote para as pessoas pobres, buscava alimento nas portas pedindo, levava cesta básica, ia atrás de consulta para o povo. E essas coisas foi me despertando de novo, né? Eu querendo voltar à vida e tal. Só que eu cheguei a namorar, fui noivo, com 22 anos não, entre os 18 anos mais ou menos, 18, 19 anos eu namorava, fui noivo, já trabalhava, eu comecei com 17 anos a trabalhar. E eu ia para a igreja tal, e tinha uma senhora que eu me lembro muito dela, Maria Guedes, o nome dela. E ela sempre que rezava, ela dizia assim, eu te vi como um padre, Deus me mostrava você como um padre. Só que aquilo não me alimentava muito, me dava vergonha dizer isso, né? Infelizmente o jovem passa por essa fase, né? Sim. Porque é aquela fase que os outros colegas começam a fazer chacota com a cara da gente e tal. Então eu ficava correndo dessa situação. Numa que eu estava namorando de uma vez com a menina, e aí a gente namorei, mais ou menos com 20 anos, e a gente já estava comprando móveis, para casar e tal. Já planejando ir no Maranhão, pedir a noiva em casamento para os pais. Maranhão? Maranhão. Os pais moravam lá para essa banda do Maranhão. Na época eu nem sabia para que rumo que era. Né? E planejando, né? As coisas, né? Planejando casamento, né? Mas no fundo tinha alguma coisa que eu estava escondendo em mim. Né? Era como se, não vou pensar nisso, não quero pensar nisso. Aí, uma vez no grupo de oração, um jovem chamado Denilson, que ele é coordenador do Ministério Consagração, né? Eu não conhecia ele, eu jovem recém-chegando na paróquia, tinha pouco tempo, né? E ele, orando, ele disse, depois eu preciso falar com você. Aí eu falei, ele disse, você tem vocação de ser padre? Não, né? Ele disse, porque Deus me mandou falar isso, que a sua vocação é o sacerdócio, tal, e tá falando um monte de coisa. Na época eu não lembro bem as palavras. Hoje eu não lembro bem as palavras. E eu neguei. Falei que não, e tal. Mas ali dentro tinha algo, né? E aí, ele à frente dos jovens da paróquia, escolheu uns jovens para ir para Goiânia, fazer um encontro na época da Secretaria Marcos, cuidava da juventude, né? Então esse pessoal que fosse, esses jovens, iriam cuidar dos jovens na cidade. E eu estava lá no meio deles. Fui, fiz esse encontro, estava lá fazendo esse encontro. Aí, num momento lá, o pregador quis rezar, né, pelas vocações sacerdotais. Aí pediu para os jovens, quem se sente chamado, ajoelha, nós vamos rezar. E eu me lembro que eu fui rezar pelos outros. Estou rezando pelos outros, rezando, estendendo a mão e tal. Aí mas assim, eu não lembro como isso aconteceu, mas quando eu assim, tipo, dei conta das coisas, eu estava de joelho e todo mundo estava orando por mim. Ou pro pessoal né, que tinha ido junto comigo, o pessoal, aí eu falei, aí depois, meu Deus, não tem que eu estava escondendo, agora todo mundo sabe. Agora já era. Aí pronto, se tornou boato. Na boca de todos falavam, nossa, Edmar vai ser padre, né? Aí outros faziam chacota, outros, mas você tá noivo, né? Bom, cuidado noivo. E para completar, a noiva frequentava a igreja evangélica.
E a gente brigava muito na época, no sentido de que ela queria que ia entrar na igreja dela. Eu falei, não, na sua igreja eu não entro, eu entro na minha igreja. Então a gente ficava com aquelas coisas, né? Sim. E não chegava a um consenso, né? E aí, quando eu voltei desse encontro, falei, e agora? O que vai ser da minha vida? Noivo, comprando móveis para casar, com uma pessoa evangélica, a comunidade inteira sabendo que eu ajoelhei para rezar, porque eu tinha vocação, tinha mandado ser padre. Sim. Aí tudo aquilo da infância voltou em dobro, que eu desejo, né? E parece que eu voltei de lá, eu procurava algo em mim que lembrasse o que antes eu sentia pela menina, mas não, é como se eu não tivesse mais nada, mais um sentimento nenhum, mais compromisso nenhum com ela, assim, no coração não tinha. E eu fiquei, né? Passou um ano e eu com aquela vida, não sabia com quem falar. Até que um dia eu conheci um senhor que era do Serra Clube. Ele disse, não, eu tenho acesso ao seminário, eu te levo lá e tal. E aí eu fui lá no seminário. Eu cheguei num fim de semana para conhecer. O encontro vocacional já era no outro fim de semana. E já era o último encontro vocacional. E o padre que me acolheu, o padre Marcos Regis, na época, disse bem assim, não, se você quiser, você vem fazer o encontro. E na hora eu disse sim. Mas algo que me, assim, que mudou minha vida, que parece que quando eu entrei na porta daquele seminário, você conhece, a portona é grande, tá? Eu entrei assim, eu entrei, a reitoria era do lado assim direito. Quando eu entrei, parece que eu estava entrando na minha casa. O sentimento que eu tive, assim, aqui é o meu lugar. No entanto que no dia que acabou o encontro, né, no domingo, eu fui para casa numa tristeza danada, acho que tinha acontecido um velório, porque eu queria permanecer lá. E aí fui tomar coragem, dizer para a noiva, dizer, olha, não dá mais, eu vou ser padre. Deixa para quê? Eu falei para ele, não foi aquela coisa, um chororô, disse que eu acabei com a vida dela, teve esperança. Sim. Aí uma irmã dela veio falar comigo e falou um monte de coisa, e disse que eu tinha me aproveitado da irmã dela. E o meu Jesus amado, e agora? Ela chegou até a ir embora. Na época, eu fiquei com a consciência pesada pelo fato dela ter que largar a vida dela, que ela estava construindo em Brasília, de emprego e tudo. Foi embora para o Maranhão decepcionada, porque ia casar com um rapaz e esse rapaz largou para ser padre, né? Mas no fundo, aqui dentro, uma alegria de eu não continuar enganando ela, nem me enganando. Sim. E uma alegria de estar respondendo ao chamado de Deus, né? Sim. E aí chegou o momento de contar para os pais. Cheguei em casa, no mesmo dia eu falei, mãe, eu vou ser padre. Ela, tá, sim, tá bom. Pai, você é padre. Tá bom. Tá bom. Então, assim, no início eu percebi que foi aquela, assim, como dizer, eu não sabia o que ele tá falando, tipo assim, né? Mas quando a carta chegou, e pior que a carta não chegava, e eu ficava, né, desesperado todo dia. Eu via o carteiro na rua e ficava vendo isso da minha casa, né? No entanto que, assim, eu fui no correio, todo dia, eu esperava o carteiro e ia no correio. Ia no correio. Aí quando eu peguei a carta, que eu vi a carta com o meu nome, e o medo, porque a carta vinha ou dizendo que você foi aceito ou que você não foi aceito. Exatamente. E eu vim de bicicleta, eu morava na 6 Sul, eu corria no centro da cidade, então dava mais ou menos 10 minutos pedalando. E eu, né, eu tava com uma alegria tão grande, que aí eu não sei como é que eu bati a bicicleta no meio-fio, caí, machuquei o braço, no entanto que meu braço ficou duro quase uma semana, não abria assim, ó. Acho que machucou o dedo. Eu tava nem aí. Cheguei em casa, aí fui abrir a carta, fui pro quarto e abri a carta. Aí dizendo o dia que eu tinha que ir, as coisas que eu tinha que levar, que eu fui aceito. Nossa, aí eu me senti realizado. Aí foi com meu pai e a minha mãe. Aí meu pai teve uma reação negativa, muito negativa. A ponto de nesse tempo ficar um ano sem falar comigo. Eu chegava em casa, ele saía, dizia que o filho dele era para dar netos e tal. Então eu chegava na sala, ele saía pro quarto, ia pro quarto, ele passava. Eu puxava assunto, eu pedia bênção, ele não respondia.
E aí esse primeiro ano foi essa aprovação. Mas eu estava feliz de estar no seminário com outros meninos, a vida de oração, aquilo ali era o que eu queria. Eu me lembro que eu disse assim para minha mãe, falei, mãe, é a minha felicidade, é o que eu quero. E ela falou, meu filho, mãe, se é para a sua felicidade, então vai. Aí foi que eu tive um gás, uma força para ir, né? Mas ficava aquele sentido do meu pai que não aceitou bem e tal. Mas foi só por um ano só e pronto. Mas depois ele apaixonou também pela vocação sacerdotal. E assim, resumidamente, tantos detalhes, assim nasceu minha vocação. E o senhor falou no início que a vocação do senhor, diante de toda essa história, né, uma história muito bonita, que desde pequeno, depois, né, o senhor teve um período de esquecimento da vocação, né, um sufocamento, mas não teve jeito, Deus já havia escolhido e o senhor teve que responder. Mas o senhor falou que desde pequeno o senhor foi daquelas crianças que acompanhava a avó nas rezas, antigamente reza pedindo a chuva e todas essas coisas, né? Daqui a pouco eu quero que o senhor fale para nós como é que era essa experiência de pedir chuva rezando, né? Se era no cruzeiro, porque parece que tem alguma coisa, se as pessoas rezavam e iam até o cemitério, algo do tipo, coisa que não faz hoje, né? As pessoas não têm esse costume. Mas no nosso próximo bloco, o Padre Edmar, aqui da paróquia Nossa Senhora da Guia, vai responder para você que na sua cidade está precisando de chuva. Ele vai ensinar como fazer, aí contando um pouco da sua história. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos, amados filhos, e hoje o programa Bate-Papo com o Padre Wagner, nós temos a presença do Padre Edmar, daqui de Alvorada do Norte, pároco da paróquia Nossa Senhora da Guia. No bloco anterior ele contou um pouco sobre a sua experiência vocacional, como Deus fez o chamado a ele, e um dado interessante que ele disse que quando era pequeno, junto com a avó dele, ele fazia orações pedindo chuva, coisa que não se tem o costume hoje. Padre, como é que era essa experiência? Aonde se rezava? Né? O que vocês rezavam? E, acima de tudo, funcionava essas orações? Olha, Padre, uma coisa que é assim, único na vida do povo é a fé do povo, a fé. E nós aprendemos no seminário a valorizar a fé inocente do povo, a fé. E essa fé dos mais antigos, eu vejo como uma fé pura. Eu e você, nós nos tornamos às vezes muito racional, né? Muito racional, acreditamos muito naquilo que é racional e nos distanciamos da fé, né? Do nosso povo. Então, naquele tempo, pelo que eu lembro, assim, eu lembro muito pouco, porque eu era muito pequeno, as rezas começavam na casa de uma pessoa, né? Porque sempre tinha uma pessoa que era o rezador, né, da comunidade. E na minha cidade, lá em Bom Jesus da Lapa, eu morava numa vila chamada Vila da Soledade, né, em homenagem à Nossa Senhora da Soledade. Na entrada da cidade tinha um cruzeiro, na entrada da vila, né, as casas ficavam assim em volta e tinha um cruzeiro na entrada. Sempre, né, as cidades antigas é assim. Sim. Antes de se construir a cidade, primeiro se levantava o cruzeiro, depois as casas, né, iam se formando. E eu me lembro que tinha um cruzeiro na saída, não lembro mais ou menos onde, mas tinha assim, na saída tinha um cruzeiro, né? E ali que você começava na casa dessa pessoa, né, eu lembro que era uma mulher, não lembro o nome, e aí começavam as orações ali, os mais velhos iam conduzindo, e a gente tinha de brincadeiras e rezar, que, né, sempre a avó chamava, a gente corria para brincar e tal, né? E depois voltava para a reza e tal. Eu me lembro de um fato que, assim, que eu não esqueço nunca. Cada um pegava, era distribuído, levava de casa uma vasilha, né, um balde, um negócio assim, uma lata e tal, e enchia de água e se colocava na cabeça. Né? Tanto homem como mulher,
E naquele percurso saía uma procissão, tinha uma procissão que ia caminhando rumo àquele cruzeiro, né? Então eu lembro desse fato ficar marcado na minha história. Eu lembro disso. Chegava lá, tinha as orações, que se conduzia a outras orações, e a oração encerrava-se a reza banhando o cruzeiro, né? Então se banhava o cruzeiro, então, e se funcionava, eu digo isso, funcionava, chovia, né? Era muito bom. Então assim, até hoje ainda tem algumas comunidades que tem a reza de São José, na época, né, para chover e tal. Então, assim como lá em Colinas do Sul, né, o povo falava que existia uma reza, fazia a reza aqui de São Sebastião, a da Peste, né? Então, de cada região tinha essas culturas, né? E essa fé simples do povo alimentava o povo, fazia com que o povo fosse devoto, fiel, né? Hoje mesmo nós fizemos uma carreata com a bandeira do Espírito Santo. Alguns lugares que nós passamos, viu o povo chorar, chorava mesmo. Esticava a mão, tocava na bandeira e chorava. Então, assim, por mais para nós racional, né, não que não seja, mas eu digo, os estudados, parece com que a fé se torne menos e há mais um uso da razão. E isso acaba nos distanciando de Deus. Nós sabemos que fé e razão precisam andar junto, mas os antigos tinham muito se deixar ser conduzido pela fé. Uma criança adoecia, então tinha reza, né, para livrar do mal daquela doença, e acontecia, no caso, aquilo que Jesus dizia ao povo que recebia a cura: vai em paz, a tua fé te cura. Então é muito importante essa questão da fé da pessoa, não menosprezar a fé do povo, não diminuir a fé do outro, permitir com que o outro viva a sua fé, porque é dali que acontece a graça de Deus. É essencial a fé para que o milagre aconteça. Exatamente. Né? Então, assim, o que fazia funcionar se chovia? A fé do povo. É a fé, exatamente. A fé levava a oração, e aquele gesto de entrega do povo, daquele sol quente, aquele sacrifício de ir até o cruzeiro, com uma lata de água na mão, né, na cabeça pesada, e Deus vê essa simplicidade do povo, essa fé, e aí Ele abençoa, Ele dá graça. E é uma fé acompanhada com sacrifício, né? Não é somente uma fé de acreditar em Deus ou simplesmente rezar, pedindo a graça, né? É uma fé que vem acompanhada com sacrifício. E certamente você aí da sua casa já escutou histórias, né, de pessoas que iam até o cruzeiro, seja na cidade, na entrada da cidade ou no cemitério, onde as pessoas iam molhar para poder chover. Era isso que movia o povo antes, né? E era isso que ele tinha que se agarrar, né? Porque, por exemplo, se estava vivendo na seca, a quem ia recorrer? Era Deus. Né? Era Deus. Então tinha que rezar pedindo e a graça acontecia. Mas é importante essa fé junto com os sacrifícios. Não é? Muito bem, padre, o senhor no início, no bloco anterior, falou que já tem 11 anos de padre? 11? Vamos fazer 11. Quando? Fazer 11 no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, 11 anos, então o senhor tem 10 anos aí de padre. Nesse período de 10 anos, por onde o senhor passou? Quais são as paróquias que o senhor foi padre ou diácono? Por onde que o senhor passou nessa trajetória aí? Meu período do diaconato foi na paróquia São Sebastião, lá em Formosa. Na época era o padre Ari que me acolheu, aprendi bastante com ele. De lá, o bispo me fez a proposta de ser o primeiro pároco da paróquia que ia ser criada em Colinas do Sul, a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Então, essa foi a minha primeira paróquia, foi Colinas do Sul. Lá fiquei pelo período de 3 anos, depois fui para Planaltina de Goiás, para uma área pastoral que ia ser criada, né? Então foi criada a área pastoral São José Operário, que estava desmembrando da paróquia Santíssima Trindade, né? Então fui residir com o pároco, padre Marcos Regis, que tinha sido meu reitor no seminário menor,
que passou um tempo em Roma, depois voltou, estava nessa paróquia. Fui vigário dele e administrador dessa área pastoral. E depois de mais ou menos um ano, se não me engano, fiquei só na área pastoral, né? O trabalho lá estava crescendo muito, fiquei ali. Depois, quando o Dom José Ronaldo chegou, a área pastoral foi elevada à paróquia São José Operário, né? Nesse tempo aí, entre área pastoral e paróquia, fiquei lá por um período de 6 anos. 6 anos. E aí foi feito pedido do bispo, nós estávamos sem o bispo, né? Quem administrava a nossa diocese era Dom Paulo Belotto. Não, Dom Paulo Peixoto, perdão. Que era arcebispo de Uberlândia, né? Uberaba, isso. Arcebispo de Uberaba. Então ele me fez a proposta, primeiro para ir para Água Fria, né? Então estava tudo certo que eu seria o pároco de Água Fria, e o pároco de Água Fria viria para cá, né? Então na época eu fazia parte do conselho também, e estava certo que o padre Rosimar, quando ordenasse o padre naquele mesmo ano, iria para São José Operário, eu iria para Água Fria e o padre Pedro viria para cá, né? Então, e muitos já sabiam disso, minha antiga paróquia já sabia, e quase um mês depois, uma semana, acho que foi assim, um mês, acho que foi, o padre Pedro muda de ideia, não quer mais vir para a Alvorada do Norte. Né? E aí o bispo me chama e diz, quero que seja você. E aqui já estou há um ano e 5 meses, estou aqui em Alvorada. Muito bem. O senhor falou que era membro do Conselho de Presbíteros. Isso, né? E hoje o senhor é coordenador da Forania Nossa Senhora da Guia. Isso. Hoje eu ainda continuo como membro do Conselho, né? Então, fiquei aquele período, venceu o mandato, eu saí, ficamos sem conselho, quem estava sem bispo, aí veio o colégio dos consultores administrando, depois veio os administradores pontifícios, né? E aí foi eleito, ele reativou o conselho, eu permaneci, e com a chegada de Dom Daí, aí acabou o conselho, aí houve uma eleição, né, de novos, e eu fui eleito, na época a gente dizia coordenador do setor. Na época a gente não tinha forania, era setor que a gente usava a expressão, né? Então, eu fui eleito pelos padres aqui da região, o padre Wagner, o padre Diomar, o padre Frederico, o padre Adenailton e o padre Manuel, né? Nós somos 6 padres aqui na região. Os 5 me confiaram essa missão de coordenador. E nessa mesma reunião, o bispo elevou de setor para a forania, que é o termo canônico usado, né, pelo direito canônico. Então, hoje, nós não falamos mais forania, ou não falamos mais setor, e sim falamos forania. E como a sede é aqui, em Alvorada do Norte, a sede foi criada aqui, a forania chama-se Forania Nossa Senhora da Guia. E nós temos quantas foranias, padre, na diocese? Hoje nós temos 5 foranias, que é a Forania Senhora Santana, que a sede é em Posse, na paróquia Senhora Santana, a Forania Imaculada Conceição, que é Formosa, Vila Boa, Bezerra, JK e Cabeceiras. Essa é a Forania, né, Imaculada Conceição. E a Forania Divino Espírito Santo, que é só a cidade de Planaltina de Goiás, as 5 paróquias que lá tem, né? E depois tem a Forania, Nossa Senhora, Forania Senhora Santana de Posse. Não, Senhora Santana de Cavalcante, que a sede é em Cavalcante. Que aí vai Água Fria,
Mato Seco, Colinas do Sul, São João da Aliança, toda aquela região lá, né? Teresina, toda aquela região. Então é importante as pessoas saberem que a diocese ela era dividida em setores e hoje ela continua dividida, só que não com o nome de setor, né? Mas por forania. Então você que pertence à Diocese de Formosa certamente vai escutar muito nossos padres falando sobre foranias. E o padre Edmar, ele é coordenador da forania Nossa Senhora da Guia. E qual é a função do coordenador da forania, da nossa forania aqui na nossa região? Se só uma correçãozinha, no termo canônico nós falamos vigário forânico, né? Não mais o termo de coordenador, mas vigário forânico, mas que faz a mesma coisa. A função que do vigário forânico unido com as paróquias que fazem parte da forania, zelar e cuidar a nível documental, também a nível religioso, fazer esse elo de ligação com o bispo, né? Em nome aqui da forania, e também cuidar daquilo que é pastoral na forania, né? E aquele que é vigário forânico, ele é automaticamente membro do Conselho de Presbítero e membro também do Conselho de Pastoral da Diocese, né? Então, aí a gente... E cuidar da comunhão dos padres, né? Isso, da forania, padres, né? A gente sabe que a igreja ela é hierárquica, né? Então nós temos uma hierarquia muito bem estruturada na igreja. E na diocese também existe uma hierarquia? Existe sim. A figura maior a nível de governo, a autoridade é o bispo, né? A autoridade máxima é ele. Na falta dele, ele tem o vigário geral, né? Que é o segundo na diocese depois dele. E depois do bispo, aí vem os conselhos, né? Aí tem o colégio dos consultores, né? Que na falta do bispo, eles se reúnem e é o único conselho que permanece se o bispo for transferido. Os outros conselhos se dissolvem. Mas o colégio dos consultores é dali do grupo que vai sair, digamos, o administrador diocesano, né? Eles elegem o administrador diocesano. Então, como eu dizia, a figura do bispo, depois o seu vigário geral, depois os seus conselhos, que é o conselho dos consultores, depois o conselho de presbítero, né? E aí, falando a nível de forania, o vigário forânico e os párocos de cada paróquia como autoridade ali na paróquia, né? E na paróquia existe essa hierarquia também? Existe. Na hierarquia, o pároco é o pastor ali, né? E depois do padre, ele tem dois conselhos que são os seus braços fortes, que é o conselho econômico e o conselho pastoral, né? E os outros grupos, as outras pastorais estão, de certa forma, sob a orientação, primeiro do padre, desses dois conselhos. E depois os outros cargos a nível paroquial que o padre confia, né? Que é o coordenador de uma pastoral tal, que ele é responsável pela sua pastoral, ele responde diante do padre pela sua pastoral. Então na paróquia, a hierarquia a gente poderia esquematizar talvez da seguinte forma: o pároco, os dois conselhos, o CPP e o econômico. Sim. Depois os coordenadores, ou melhor, os coordenadores pastorais são o CPP, né? Sim. Isso aí vem depois as pastorais e depois os leigos. Seria mais ou menos isso? Isso. Os coordenadores de pastorais, quando você pensar numa pastoral individualizada, né? Tipo, eu estou pensando aqui na pastoral familiar. Quem responde por ela? Quem é a autoridade ali? O coordenador, né? Então, a nível paroquial como um todo, dessa forma. Então, a igreja, ela funciona muito bem graças a essa hierarquia que ela possui e que é exemplo para muitas outras instituições, né?
Posso talvez não ter tanta certeza nisso que eu vou falar, mas a Igreja Católica, ela é uma das poucas instituições que tem uma única cabeça, né? Um único que governa, que é o Santo Padre, né? Então e aí junto com o Santo Padre tem todo um grupo, né, de bispos e cardeais, mas ele é a cabeça, ele é o que governa toda a Igreja no mundo todo, né? Sim. E nós prezamos muito na Igreja Católica pela questão da obediência, né? Na paróquia, a última palavra é do padre, né? Por mais que eu esteja certo naquilo que eu estou falando, o padre falou, eu preciso acatar a palavra porque ele é o padre. Uhum. É lógico que, assim, se for alguma coisa que requer diálogo, depois a gente procura, conversa, sim, né? Exatamente. Mas o padre é a cabeça, né? Depois do padre, o bispo a cabeça, né? O papa a cabeça. Exatamente. E assim, cada um, no grau que ocupa, vai obedecendo aquele que está acima. Bem, nós estamos fazendo o nosso bate-papo de hoje com o Padre Edmar, da paróquia Nossa Senhora da Guia, da cidade de Alvorada. E no próximo bloco, nós daremos continuidade à nossa entrevista, porque ele falou que antes de entrar para o seminário, ele era noivo. Mas por que será que o padre não pode casar? Você sabe? Não sabe? O Padre Edmar vai responder. Então, por que o padre não pode casar após o nosso bloco? Boa noite, queridos filhos, Deus abençoe a todos. Hoje o nosso bate-papo é com o Padre Edmar, da paróquia Nossa Senhora da Guia, da cidade de Alvorada, cidade vizinha aqui de Buritinópolis. O Padre vai falar agora para nós, que certamente é dúvida de muitas pessoas, por que um padre não pode casar? Por que um padre não pode casar? Aí nós falamos aí de celibato sacerdotal, né? O que é isso? É uma opção de vida. Não é porque o padre não pode, não é uma proibição, né? Se a gente olhar assim, dá um sentido negativo, é proibido. Não. É opção de vida. Celibato sacerdotal é uma opção de vida que o sacerdote faz em vista do reino de Deus. Eu estou me abdicando de ter uma família para assumir a família de Deus como minha família. Não ser pai de um ou dois, mas pai de multidões. Né? Sou pastor de multidões. Então, a igreja nos ensina assim, o Cristo, ele viveu toda a sua vida para a salvação do reino, para salvar almas, trazer as almas de volta à vida eterna, e assim o sacerdote agindo na pessoa do Cristo, que o sacerdote é essa pessoa do Cristo na comunidade, se faz um com ele, se faz a opção, né? Não é um cargo, um encargo, né? Melhor dizendo, não é um encargo que é colocado sobre os nossos ombros. Cada seminarista, cada vocacionado, quando ele desperta para a vocação sacerdotal, ele já desperta sabendo que ele vai fazer uma opção de vida. Entenda uma coisa, não é porque eu e o Padre Wagner não gostamos de mulher, não queremos ter uma família, é uma opção. Eu disse, eu estava noivo e escolhi entre o matrimônio e a vida sacerdotal. E lembrando que quando nós falamos lá dos 7 sacramentos, quando a gente aprende lá na catequese, lembramos de 2 sacramentos de serviço, que é ordem e matrimônio. E entre os dois, nós somos convidados a escolher um. E eu escolhi a vida sacerdotal, né? Que é o sacramento da ordem. Então, essa opção de vida, que nós chamamos aqui de celibato,
ser celibato sacerdotal, essa opção que não tem nenhum peso sobre mim, não foi algo que arrancaram de mim, foi algo que eu escolhi para a minha vida, ser um como Cristo. Às vezes as pessoas perguntam, padre, assim, mas como é que vocês vão falar de uma vida de casados, da vida das pessoas casadas, se vocês não são casados? Né? A gente se depara com essa pergunta. O que o senhor tem para dizer em relação a isso, essa indagação das pessoas? Eu acho que o padre poderia casar porque ele iria entender como é que é a nossa vida, o padre podia ter filhos porque eles iriam entender como educar, como criar os filhos. Olha, nunca devemos esquecer que o padre vem de uma família. E às vezes muitos pensam que a nossa família é a família perfeita em tudo, religiosa, todo mundo certinho. Não, nós viemos de família e muitas das nossas famílias têm dificuldades também. Então nós juntamos a experiência que trazemos à nossa casa, a formação que temos, então nós estudamos, são 7 anos de formação. Né? Estudamos. Conhecimento tanto a nível de psicologia, conhecimento a nível religioso, bíblico. Então, assim, o padre é a pessoa preparada para isso, para falar. Né? Ele fala, mas o senhor não tem uma família, como o senhor vai falar disso? Assim, eu tenho uma família, eu não perdi minha família depois que eu me tornei sacerdote. E a graça Deus vai dando. A cada família, minha experiência como atender família, Deus vai mostrando realidades que a gente precisa, às vezes, realidade que nem o casal não partilhou conosco. Mas Deus nos mostra a realidade daquela família. Né? Então, eu hoje observei uma família que eu preciso chamar e conversar. A gente estava passando e pela atitude de um casal, de como os dois estavam naquele momento, eu percebi que precisam ali de uma palavra, chamar e conversar, porque eu percebi que tinha alguma coisa de errado ali. E quem faz, de onde vem isso? A graça do Espírito Santo. Né? Lembrando que São Paulo vai dizer que o sacerdote ele é um homem tirado do meio do povo, instruído para as coisas de Deus. E Deus dá a graça que aquele sacerdote precisa para cuidar das suas ovelhas. Por isso que ele é um homem, por isso que o sacerdote é o homem ideal para você chegar e conversar com qualquer problema da sua vida. Às vezes tem gente que acha assim, eu não vou lá no padre, porque o padre vai pensar de mim, eu vou tratar dos meus problemas afetivos, emocionais, porque o padre vai pensar de mim quando me vê na missa. Né? Não, então não vou lá não. Aí o pensamento, se fosse o nosso bispo falando isso, ele ia dizer isso para vocês, isso é um pensamento vindo do Satanás. Né? Porque coloca isso, esse pensamento no coração do homem, a vergonha de ir lá conversar com um padre, que achar que ele vai lembrar da minha vida, ele vai comentar da minha vida com alguém. Não. O padre é a pessoa certa. Ele está sob sigilo sacerdotal, porque ele não pode revelar nada do que conversou com você. Né? Você pode falar o que for. Padre, eu matei minha mãe. Exemplo, diz que Deus o livre, diz que isso acontecer na vida de alguém. O padre tem que guardar sigilo. Eu me lembro de um fato, isso sobre a confissão, numa paróquia, eu me lembro que estava na sala de aula, ainda estudante, né? E um padre que dava aula para nós, ele contou que uma pessoa da comunidade tinha assaltado a paróquia, roubou o dinheiro que eles tinham feito no evento e tal, era um valor alto, e essa mesma pessoa veio confessar com o padre. Né? Contou para o padre que ele tinha feito isso. Né? E o padre deu a penitência para ele, e a gente perguntou, mas ele não podia falar, porque é segredo de confissão, e a polícia ficou perguntando, não, padre, o senhor sabe quem é, o senhor sabe quem é, o senhor sabe quem é, e nesse momento o padre tem que dizer, eu não sei nada sobre esse assunto, né? Porque foi um assunto de fora de confissão, e um assunto de direção espiritual, de direcionamento. O padre saiu pela porta, ele não sabe de nada, não lembra de mais nada. Né?
Então, irmão, você, seja qual for o problema da sua família, da sua casa, não tenha vergonha se você mora lá em Buritinópolis, conversa com o padre Wagner, padre, esse é o meu problema, né? O que o padre vai pensar, vai olhar para mim e vai lembrar de mim. Você pode não acreditar, mas Deus dá a graça de cada um de nós lembrar somente dos seus problemas e dos seus pecados, né? Então você não precisa ter medo disso. Seja onde você morar, em qualquer canto do mundo, procura o padre da sua paróquia, fala sobre o que está passando na sua vida, que você vai ver Deus agir. E não tem que ficar com medo de contar nada, né? Nesse sentido, o padre é o ser mais confiável que tem, justamente por causa desse sigilo da confissão, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado com as confissões, e você pode sim confessar qualquer coisa, o padre vai guardar no seu coração e vai levar para o túmulo, né? Quando for para junto de Deus. Muito bem, padre, a gente estava agora há pouco falando por que o padre não pode casar, mas qual a diferença entre o celibato e o celibato, no caso sacerdotal, e a castidade? Porque muito se fala de castidade, tem alguma ligação, castidade, celibato? Olha, lembra que eu disse que celibato sacerdotal é uma opção de vida. Eu escolhi, um casal não pode escolher o celibato, não tem como. É uma escolha minha e do padre Wagner. Nós escolhemos não constituir família. Isso é para toda a vida. Somente o Santo Padre pode nos liberar desse compromisso com Deus. Somente o Santo Padre, né? Uma freira, ela faz voto de castidade. E se ela chegar a fazer votos perpétuos, o Santo Padre libera ela dos votos perpétuos. E ela pode casar e construir família. Nós, o padre vai ser sempre padre. O que o Santo Padre faz na sua autoridade de Pedro? Ele libera o padre para constituir família. Ou seja, libera ele daquele compromisso de celibato. Ele pode construir a família. Então ele passa, mas ele é chamado a viver a castidade em outro sentido, da pureza da mente, de não palavras pecaminosas. A castidade ela está ligada ao amor, primeiro, a Deus, né? Ao amor, ao não egoísmo e à não vivência do prazer pelo prazer, né? O ato sexual, ele é para a vida matrimonial, para que o casal ele possa responder o chamado de Deus. Lá no rito da celebração do sacramento do matrimônio, a pergunta primeiro diz, gerarem filhos para a glória de Deus e a felicidade do casal. No conceito do catecismo da Igreja Católica sobre matrimônio, é isso, gerar sacramento do matrimônio, uma união entre um homem e uma mulher para gerarem filhos para a glória de Deus e a felicidade do casal. Ou seja, a questão do prazer vem por último. E essa questão do prazer só pode ser sentido, primeiro, respondendo ao chamado de Deus e dentro de uma família, de um casal, esposo e esposa. Fora disso, qualquer ato fora disso torna-se pecado contra a castidade, pecado contra a pureza, né? E se torna um ato de egoísmo, prazer por prazer, fazer da outra pessoa seu objeto de prazer, né? Ah, padre, eu pequei por pensamentos, imaginando, né, vendo vídeos de pornografia e essas coisas. É pecado contra a castidade? É, porque fere a pureza. Tem gente que acha que pecar contra a castidade é somente a prática do ato em si, né? E aí entra masturbação como pecado, que fere a castidade, entra palavras impuras, né? No sentido pornográfico, o falar, o pensar, o olhar,
né? Então isso tudo fere a castidade, né? Então lembrando que ser casto é ser puro em vista de uma realização da vontade de Deus em nossa vida, né? Ser santo como Deus é santo. Então, castidade, todos nós somos chamados a viver, né? Nós sacerdotes, vocês leigos. Agora, o celibato é para alguns, né? Aqueles que renunciam, no nosso caso, uma vida de família para poder cuidar das coisas de Deus e do povo de Deus. Padre, estamos vivendo esse período de pandemia e as igrejas, os padres, a gente tem que reinventar muita coisa, né? Não tem sido fácil para nós, não tem sido fácil para o povo de Deus nesse tempo. Como é que a paróquia Nossa Senhora da Guia tem feito o trabalho de evangelização nesse período em que pouco pode se sair de casa? Olha, nós tivemos 2 etapas de evangelização nesse período. Na primeira semana, lá naquele primeiro mês, né, eu lembro que até mesmo entre nós, os padres que ainda foraria, nós conversamos muito, tentando achar uma luz. Como vamos fazer daqui para frente? Porque era algo novo na vida da gente. Até na vida do povo, é novo. No nosso século, nunca experimentamos algo assim a nível de nação, né? Então, assim, foi algo novo, mas foi um período de muito experimentar a graça de Deus, né? E aqui eu quero ressaltar que a presença das irmãs aqui em Alvorada tem sido uma ajuda muito grande, né? Porque era com elas, né? E é com elas que eu sento, a gente conversa, né? Como fazer isso, fazer aquilo. E aí surgiu ideias. Primeiro elas criaram, né, por iniciativa delas, um grupo de oração via WhatsApp, onde as mulheres, os homens, em certa hora do dia, minha família parava para rezar o texto. Depois tal hora, outra família, depois tal hora, outra família. E assim foi surgindo iniciativas, né, de montar altar dentro de casa, né, rezar o texto em famílias. Foi um período que as famílias estavam desesperadas e foi um período que a gente começou com as lives, né? Eu fazia lives 8 horas da manhã, as irmãs faziam às 9, depois eu voltava meio-dia, depois as irmãs voltavam às 3 e à noite tinha a missa. A gente fazia aqui em casa ou na casa das irmãs. E isso, né, era o momento de dar uma palavra para o povo, de permanecer firme na fé. É uma palavra de... eu me lembro que eles postavam, algumas pessoas, né, ficavam escrevendo na live: nossa, padre, eu estava desesperado, né? Muitos com medo de morrer, muitos já entrando em síndromes, né? E até hoje, pelo diálogo que tenho com algumas pessoas que atendem pessoas assim, a gente percebeu o mal que isso fez na vida das pessoas, esse vírus fez a nível psicológico na vida das pessoas, né? Então, assim, através das lives, das missas, a gente focava em animar a fé, né? Rezando, pedindo o fim da doença, mas também palavras de animar a fé, né? E assim a gente pedia ajuda de outras pessoas fora, que andavam na live junto com a gente. Fizemos adoração ao Santíssimo via live, né? Então fizemos assim, foi muitas iniciativas que o povo foi agradecendo, dizendo que aquilo ali estava alimentando aos poucos. E foi mantendo no povo essa vontade de retornar para a igreja, de voltar a comungar, né? Até que quando chegou a liberação para rezar as missas só com 30%, nós criamos horários de missas. Então se tornou algo puxado para mim, sim, mas 6 horários de missas. Aqui na Matriz tem 3, em Alvoradinha tem 3. E ainda na zona rural, né? Então, num total de 8 missas por fim de semana. Eu sei que é muito para o padre, mas foi o caminho que eu encontrei de não deixar ninguém de fora. Foi uma conversa, né, num diálogo com a prefeita,
E aí, rezando, eu vi, Deus me mostrou, 80% dos meus paroquianos são de idades. Se eles não puderem vir para a igreja, o que vai ser deles? Eu me lembro que na sexta-feira da Paixão, estava eu e as irmãs lá dentro da igreja e a equipe de liturgia para fazer a transmissão de lá. Uma senhora veio, bateu na porta porque lá é vidro e ela queria entrar. E ela falou uma frase que assim, que mexeu comigo, me fez abrir a porta para ela, mesmo sem poder, me fez abrir a porta para ela. Ela disse assim: eu quero adorar a cruz de Cristo. E eu disse para ela: se Deus te trouxe aqui, filha, não sou eu que vou fechar a porta para você. Entre e senta. Ela entrou, sentou lá no fundo, passou o momento inteiro emocionada, rezando, sabe, chorava, sabe. As pessoas da equipe de liturgia sofriam por ver que outros que queriam estar lá não podiam estar. Até membros da equipe de liturgia que eram de idades, em casa, enquanto os mais jovens iam na frente e assumir esse compromisso, né? Então, o horário, os 6 horários de missas, eu coloquei um horário, 7 horas da manhã, que é justamente para atender os idosos. Então, eu conversei com a nossa prefeita, falei com ela e tal, e assim, isso foi autorizado, mas que tomassem os cuidados, máscara, né, álcool em gel, o pano com água sanitária, né, a temperatura. Então, 7 horas da manhã para os idosos. E os idosos vieram. Alguns não vieram porque os pais, os filhos, né, os filhos não permitiram, né, e não permitem que os pais saiam de casa. Eu tenho falado com isso aos pais, dizendo: olha, você fica trancando. Eu digo isso a você: se você tem um pai idoso que você está impedindo de ir à igreja, é preciso você tomar cuidado com isso, né? Eu dizia aqui na minha comunidade: olha, você está preservando o seu pai de uma doença física, o coronavírus, mas você pode estar adoecendo o seu pai, uma depressão, uma síndrome do pânico, né? Porque eu encontrei idosos assim que estavam limpando a casa 2 ou 3 vezes no dia, mesmo sem ninguém lá, porque, né, aquela agonia que meus filhos falaram que eu vou pegar doença, meu filho falou que vai pegar doença. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu digo aqui, se não pega aí na rua, no mercado, em outro lugar, não é na igreja que vai pegar. Todas as paróquias foi tomados cuidados, pelo menos aqui, 2 pessoas por banco, banco sim, banco não. De modo que assim, a gente mediu a distância de 2 metros entre uma pessoa e a outra. E eu só deixo eu sentar naquele lugar que tem etiqueta. Só senta ali. Não chega mais. Até mesmo quem é da mesma família, o esposo e o esposo, tem que sentar para dar o exemplo para os outros, né? Se vem com os filhos, o filho vai para outro banco. Não senta com os pais, vai para outro banco, que é para dar o exemplo, para que outros possam ver, né? Então, assim, nas primeiras semanas, alguns ficaram assim: será e tal. Mas já percebo hoje que, assim, aquela confiança do povo de dizer: não, lá está seguro. Mas é assim, acabou a missa, a gente fecha a igreja, aí o funcionário, né, foi feita essa conversa com ele vem, higieniza a igreja todinha, sacristãs, passa álcool em tudo, lava e passa álcool em tudo, né? Tudo é recolhido para a limpeza e tudo assim. Tem gerado gasto na paróquia? Sim. Mas para poder dar essa segurança ao povo, né? Para dar essa segurança ao povo. Então é importante as pessoas saberem que na igreja elas estão seguras, né? Então não é deixando de ir na igreja que você vai ficar mais seguro nesse período. Acho que pelo contrário, tem sim que ir. Aqueles que podem, logicamente, né, padre? Porque tem aqueles que estão enfermos, né, tem alguma doença. Então isso a gente recomenda ficar em casa. Mas aqueles que podem sim ir às igrejas. A gente está tomando todos os cuidados. Padre, já estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer imensamente a presença do Senhor aqui, agradecer pela disponibilidade, mesmo o Senhor tendo o dia hoje tão cheio, né, com carreata do Divino e tudo isso, mas se disponibilizou a estar conosco no nosso programa. Nosso muito obrigado. Espero que você em casa tenha gostado do nosso bate-papo com o Padre Edmar, pároco daqui da paróquia Nossa Senhora da Guia de Alvorada. E, Padre, para a gente poder finalizar, gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para as pessoas
que estão em casa nesse período de pandemia, que estão meio que esfriando na fé. A gente sabe que algumas estão passando por essa dificuldade, né? Então, de não tá podendo ir na missa e às vezes só vendo pela TV, que está aí esfriando a sua vida espiritual. Queria que o senhor desse um recado para essas pessoas que estão entrando em depressão também. Olha, é uma situação muito séria. Tem gente que não podem ir porque são doentes. E tem aquelas pessoas que se fizeram doentes, sem serem doentes, né? Que entraram aí no comodismo espiritual, né? Se podemos entender assim, no comodismo espiritual, né? Então aqui eu mando recado: cadê fulano? Diz que eu quero ver aqui amanhã, domingo que vem na próxima missa. Porque são pessoas assim, tem gente com saúde perfeita, boas, são pessoas com saúde boas, e que está mais preguiçoso na fé do que muitos idosos aí, né? Acomodados aí. Então é preciso a gente abrir os olhos e ver assim, irmãos, você está afastando, você está se afastando da fé, você não está rezando. Eu dizia aqui na paróquia que eu assisto pela internet, sim, mas não se esqueça que a autorização para participar da missa pela internet, pela televisão, foi naquele tempo, que não tinha missa na igreja. Se eu tenho condições de ir à igreja e eu não vou, porque eu estou acomodado achando que eu vou pegar a doença, eu cometo pecado. E se eu posso ir à missa, eu tenho que ir. Entende assim? É lógico que cada um precisa ver a realidade da sua paróquia, da sua diocese. Brasília tem uma realidade, Goiânia tem outra realidade. Mas falando a nível paróquia Alvorada do Norte, Buritinópolis, nosso setor, nossa forania, as paróquias estão cuidando. E se você tem dúvida, chega no padre. Olha, padre, quais são os cuidados que a nossa paróquia está tomando para garantir a nossa saúde quando eu vier à missa? E o padre vai dizer: filho, nós estamos fazendo isso. Entende? Então, tem essas pessoas que se tornaram acomodadas e tem aquelas pessoas que se tornaram doentes e os doentes, né? Então, é preciso, assim, para aqueles doentes mesmo que têm doenças graves, que não podem ir, tem que se refugiar na vida de oração em casa. Fazer um altarzinho, manter essa oração do Santo Terço. Nós estamos aí, a Diocese está nessa jornada mariana, diocesana, na oração aqui do Santo Terço, na meditação da palavra. Eu não posso comungar o corpo e sangue, mas vou comungar da palavra. Para aqueles que são doentes. Então, é essa palavra. Então, não se descuide da vida de oração. Não se descuide da vida de oração. Reze. Infelizmente, os ministros da comunhão ainda não podem levar a comunhão para os doentes em casas, eu confesso que isso tem sido a minha preocupação. Porque o sentimento que os nossos doentes podem pensar é que nós abandonamos eles, nesses momentos que eles estão precisando, né? Doente e sem comunhão, né? Mas eu me lembro que existe uma palavra do nosso bispo, que ele disse: os padres que puderem atender os doentes, atendam os doentes. Vá você atender os doentes. Então, se você tiver alguém em casa, acamado, doente, pessoa que tem doença grave, que é cadeirante, o padre está na paróquia para atender confissão, levar comunhão para ele, se a comunista não pode ir, né? Mas você que está acomodado mesmo, que se acomodou em casa, irmão, é preciso acordar, criar vergonha na cara e assumir a fé e ir para a igreja rezar. Senão você vai acabar se tornando espiritualmente falecido, né? E tudo isso vai passar, pessoal. E quando passar, a gente vai poder retornar, na verdade, à nossa vida normal como antes. Padre, obrigado mais uma vez. Deus abençoe muito o ministério, muito bonita a história vocacional do senhor.
E peço e rogo a Virgem Santíssima que abençoe o Senhor sob o título de Nossa Senhora da Guia, bem como também toda a paróquia, todos os paroquianos do Senhor. Quero agradecer aos agentes da Pascom, a Bruna e a Renata. Deus abençoe, muito obrigado a vocês. E o Senhor pode dar a bênção para nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pedimos a Deus o fim dessa pandemia. Pedimos a Deus a restauração da fé daqueles que fraquejaram na fé. Que Deus possa livrar aqueles que estão acomodados do comodismo. Que haja, que reine a paz em nossa diocese, na nação brasileira. Pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só que antes de encerrar, Padre, o senhor poderia, a paróquia tem canais no YouTube, tem um canal no YouTube, né? Fala pra gente o É verdade. Paróquia Nossa Senhora da Guia é o nosso canal no YouTube, né? Você procura lá, o endereço, infelizmente, detalhado, o padre não sabe, porque as irmãs que cuidam do canal. Aí você pode colocar lá a Paróquia Nossa Senhora da Guia de Alvorada do Norte, e aí você vai ver lá a nossa filmagem. Hoje fizemos umas belas filmagens de drone, filmando tudo, a nossa carreata. Então, as irmãs estão sempre lá fazendo algum programa. E temos também uma página no Instagram, no Facebook. O senhor sabe o endereço? Paróquia Nossa Senhora da Guia. Pode procurar Paróquia Nossa Senhora da Guia que o pessoal vai achar. Paróquia Nossa Senhora da Guia. Muito bem, aí tem as missas transmitidas também pelo canal, se alguém de fora, de Alvorada, quiser acompanhar. A novena do Divino Espírito Santo, nós estamos todos os dias transmitindo pelos 3 canais. E tudo isso vai achar no YouTube também. No YouTube, no Instagram e no Facebook. Muito bem. Então, siga, acompanhe e compartilhe a Paróquia Nossa Senhora da Guia. Pessoal, terça-feira que vem estaremos com mais um programa às 19 horas, bate-papo com o Padre Wagner, que eu todos uma santa e abençoada semana. Até semana que vem, se Deus quiser.